Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, todos os presentes, internautas, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Começando bem objetivamente, vou tentar dividir a fala aqui pedagogicamente em 3 momentos. No primeiro momento, é óbvio deixar uma mensagem de força e coragem aí ao Rodrigo, né, o grande amigo, um cara tão inteligente, tão dedicado, tão comprometido com a cidade, e é mais do que justo a gente destacar a importância dele para essa casa, né? Aprendi muito com o Rodrigo e quero aprender muito mais, então força aí para a família também, né? Toda vez que nós nos vemos diante de uma surpresa, sempre é um faltar ao chão, né? Então, conte com a nossas orações, né? Foi tudo bem no sábado, então estamos juntos aí na torcida. Também destacar os parabéns à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, bem lembrado aqui por outros vereadores. A Ana deu um destaque especial, a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Não é? Eu vou destacar Bernadette Subiru, a menina que com 14 anos sofreu tanto preconceito, foi ela que viu a imagem em Lourdes. Então eu vou falar daqui a pouco sobre os jovens, para que a gente possa refletir, não é? O quanto a nossa cidade ela tem cuidado ou não cuidado dos jovens. Talvez é um problema nacional, mas a gente pode e deve focar aqui na cidade. Também a minha compaixão, gosto muito da palavra misericórdia, né? O coração misericordioso é aquele que olha para a miséria do ser humano. Então, diante de tantas tragédias que nós vivemos nesse início de ano, tenho ouvido algumas pessoas falarem disso também, não é? Quantas tragédias, e que a gente possa separar a questão emocional, que é tão cara, tão dura, quanto a gente se vê diante, né, das famílias ali, por exemplo, dos meninos que perderam as vidas, das famílias de Brumadinho, etc., não é? Mas que a gente possa também diferenciar. Eu quero aqui trazer a minha reflexão, até compartilhando como obrigação mesmo, né, de professor de segurança do trabalho. Tem uma matéria que eu ministro, que eu participo como professor, que ela chama de equipamentos de proteção de incêndio e equipamentos emergenciais. Por que eu falo de separar a emoção? Porque depois do acontecido, a gente precisa, de fato, enfrentar os problemas. E o problema, quando se envolve segurança, seja ele segurança do trabalho, ou no caso ali do acidente, ou ele é uma condição insegura, ou ele é um ato inseguro. Não é? O ato inseguro, a gente consegue visualizar por uma ação incorreta, um manuseio incorreto. Exemplo, lá no acidente da Boate Kiss, quando os meninos lá da banda utilizaram um equipamento pirotécnico, não é? Explodiram um chamariz ali, um rojão dentro da casa, acabou causando incêndio. Aquilo ali é um ato inseguro. A condição insegura a gente não pode achar normal. E eu vi uma frase que me fez refletir também, eu acho que é necessário, até como obrigação do poder público, refletir sobre os acidentes, para que o acidente não aconteça novamente nos mesmos moldes. E aí o que me fez refletir é a diferença do hashtag Força Brumadinho e o que a gente ouviu no final de semana, a hashtag Força Flamengo. Não é? Eu não vou entrar no mérito aqui, óbvio, mas a responsabilidade ainda é do Flamengo. A responsabilidade é clara. É necessário que a gente consiga diferenciar a emoção daquilo que é necessário. E aí eu trago para a nossa cidade. Aqui primeiro quero começar com os parabéns, né, para o primeiro final de semana da Festa da Uva, mas é óbvio também que precisa de um desgaste técnico, vamos chamar assim. É necessário um empenho maior para que o acidente não ocorra. Antes disso, só colocar um lembrete para os jovens que estão se preparando aí para o final do ano participar do Enem. Pode colocar a imagem? Por favor, nós conseguimos de novo o convênio. Na verdade, ele é aberto pela internet, então quem for se preparar, a Universidade Leonel Brizola, ele é uma OCIP, né? Ele não tem fins lucrativos, e ele disponibiliza mais de 100 aulas, mais de 100 horas aula para quem vai se preparar para o Enem, pelo método EAD, né, ensino à distância. Então, qualquer jovem que for se preparar e quiser utilizar as aulas, o endereço é www.ulb, vou disponibilizar também, né, mas é www.ulb.org.br. U de Universidade, L de Leonel, B de Brizola. Então, fica aí um incentivo, uma dica. Às vezes a pessoa não tem nem tempo e nem condições financeiras, então são 100 horas aulas de preparação para quem for fazer o Enem. E aí eu volto, então, o destaque que eu estava dando para a questão da Festa da Uva.
Também recebi algumas reclamações e os meus parabéns é pela organização, não é? Acho justo fazer uma pré-avaliação, mas a avaliação final é quando terminar a festa, não é? Então, os pontos positivos já foram aqui destacados. Faço também minhas palavras. O comprometimento em favor das pessoas que participam ali, sejam as pessoas envolvidas com o vinho, com os produtores parreirais, né, os plantadores de uva, a questão do artesanato, a questão que faço um destaque ao Zequim, não é, com todo o empenho da pesquisa dos 70 anos do aniversário da cidade. O destaque que eu quero fazer, também recebi algumas reclamações, e quando a gente se vê diante de dúvidas, tem que buscar a questão técnica. Então, eu recebi do Adriano, do secretário Adriano, os 2 autos de vistoria do AVCB, não é, do Corpo de Bombeiro, tanto do ginásio como dos galpões. Então, muito que bem, é justo fazer o destaque positivo. Assim como é justo também a gente poder fiscalizar e cobrar. Então, se a gente perde a noção do que está acontecendo, não pode perder em nenhum momento a referência do TAC que foi aberto. O termo de ajustamento de conduta, ele tem um peso, vamos chamar assim, e os moradores ali dos arredores, principalmente o condomínio Marambaia, que tem nos procurado, eles têm o direito de cobrar, porque aqui abre aspas, no minuto de termo de ajustamento de conduta, inquérito civil número 14.0471, 000099/2018-4, item 2, sem prejuízo da previsão supra, que é o compromissário, né, o responsável do Parque Municipal da festa, que é o próprio prefeito, seguir as normas brasileiras da ABNT. Item 3, o compromissário fica obrigado também a encerrar todos e quaisquer eventos iniciados no período diurno e noturno, realizados no recinto referido até, no máximo, 22 horas, havendo adendo, lá para frente, se não me falha a memória, no item 9, que ele é permitido até as 23h30 no caso dos shows. Mas o que me preocupa, que se, minha sugestão, não é? Para que não tenha dúvida nenhuma se o som está alto ou não está alto, seguir a norma, de repente, da CETESB, que foi indicado aqui no TAC. Coloque lá um medidor, um decibelímetro, enfim, coloque um equipamento para que se meça aos arredores quantos decibéis, que senão fica esse jogo de palavras, jogo de números, precisa cumprir o que está combinado. Então, o desejo de verdade, de coração, até porque eu acho muito interessante a volta da questão do estacionamento ser toda a arrecadação em função das entidades. Falamos aqui tanto das entidades, não é? Essa casa hoje conversou sobre, lemos um requerimento e abrimos uma comissão aqui para avaliar especificamente a Casa Reencontro, mas o Selando Parcerias, que traz para o benefício da cidade aquilo que o poder público não se compromete, porque não consegue fazer, então é justo que nós destaquemos também a importância aqui da questão do estacionamento, né? A verba do estacionamento vai para as entidades, com os voluntários trabalhando. Então, tudo que é bom, a gente faz questão de deixar aqui o meu elogio, mas com um pequeno lembrete do TAC. Não é possível a gente tratar de uma maneira não profissional. Precisa ser profissional. Se está combinado que é para seguir 60 decibéis ou 70 decibéis, que seja seguido a norma combinada. Porque senão fica uma situação de jogo de empurra-empurra de conceito. Quero falar rapidamente também, recebi o retorno aqui do Sandro Sartori, né, o diretor de infraestrutura da Secretaria de Educação, e ele me passou algumas reformas, especificamente do Ricardo Junco, onde uma das salas estava intransitável, vamos chamar assim, não dava para trabalhar na sala de atendimento do apoio especial, né, da criança com deficiência. Então, aceito aqui a justificativa do Sandro, mas eu volto a lembrar, fica muito mais caro a ação corretiva do que a preventiva. Não tem preço você não cumprir aquilo que deveria ter sido feito nas férias e deixar para fazer agora, causa todos os transtornos que nós acompanhamos, não é? Nos meus últimos 5 minutos, eu quero aqui trazer uma proposta de um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. Falei um pouquinho de Bernadette Subiru, de Nossa Senhora de Lourdes, né, que é a menina que viu a imagem, para a gente pensar no jovem, o quanto que ele sofre o preconceito nas cidades, não é? Então, um desafio para a nossa cidade de Vinhedo. Eu fui fazer uma pesquisa, e aí nós temos algumas referências. Por exemplo,
o ex-vereador Israel, o ex-vereador Paulino, eles fizeram uma tentativa de um programa chamado Primeiro Emprego. Depois o vereador Carlinhos Páfaro fez uma semana de incentivo ao jovem empreendedor. O Marquinhos Ferraz, o vereador Marcos Ferraz, fez um trabalho que nós votamos favoravelmente para a empresa Selo Amigo de Vinhedo, que são pequenas formas de incentivo, não é? Daí eu fui buscar lá em 99, o finado vereador Luiz Carlos da Rocha e a vereadora professora Sônia Aparecides, eles fizeram um projeto educacional para o jovem trabalhador e da outras providências, projeto de lei 23, de 12 de maio de 99. Então, o que eu vejo como o maior desafio é a gente sair da questão burocrática, não é, para que, de fato, aquilo que nós temos planejado, quando se consegue planejar, e saia para uma questão prática. Então, o que eu fui pesquisar? Uma forma de incentivo para que a gente possa aumentar a oferta de emprego para os jovens. Uma das estatísticas do Ministério do Trabalho, até 2018, né, nós não sabemos qual é a nova política aí em relação ao emprego, mas uma das questões que é fundamental e que ela é preponderante, que sempre acontece na estatística, o jovem da faixa etária de 16 até os 24 anos é a que mais encontra barreira no mercado de trabalho. Então, uma das formas de incentivo são alguns projetos, por exemplo, de incentivo fiscal, onde existe a proposta de incentivar a contratação de pessoas nessa faixa etária e também com mais de 45 anos ou com mais de 50 anos, com algumas regras, para que a gente não crie uma... Eu não sou totalmente favorável à questão de você criar cotas. Ela é perigoso quando você cria cotas, porque sempre está excluindo alguém. Mas se você cria um incentivo fiscal para jovens que sejam contratados, para empresas que tenham ali na sua média, ele tem o número de funcionários. Então, quando ele contrata jovens a mais, você busca um incentivo fiscal para essa empresa. Ou então, acima de 50 anos, acima de 45 anos. Você coloca uma regra, um jovem ou um idoso ali, alguém da terceira idade, que está sem trabalhar um ano, e essa empresa, ela já tem um quadro de funcionários numa média estabelecida. Ela vem e contrata, além do seu efetivo, você bonifica essa empresa. Porque qual a vantagem? A vantagem é você diminuir essa questão do desemprego. E aí, para mim, uma forma de pensar muito clara é quanto que a gente sai dessa armadilha, talvez, não é, de ficar só na emoção. Exemplo dos meninos lá que tinham uma grande esperança de jogar futebol. Vocês podem não acreditar, eu joguei futebol também quando eu tinha cabelo, era magrinho, fiquei também em pequenos... Joguei no Guarani, fui campeão brasileiro, e muitas vezes, pensando agora, a gente ficava em resto do alojamento, porque é dividido por idades, né? Então tá lá os bambambãs, que são profissionais, depois tinha ali o júnior, juniores, amador, tinha o juvenil, infantil e o pré-infantil, ainda tinha o fraldinho ainda, né? Então, aquelas crianças, no Brasil todo, quantas tem essa expectativa de vida? Mas eu quero trazer para a reflexão, para a gente escapar dessa tristeza que é comovente de fato, e eu faço aqui as minhas condolências a todas as famílias, mas a gente não esperar acontecer um desastre, para que a gente incentive de verdade o jovem a trabalhar na cidade. É muito cômodo se a gente imaginar que o jovem que está na rua, ele está na rua porque ele tem um mal por si só. Não consigo acreditar nisso, até porque convivo com os jovens que estão buscando aulas ali. É obrigação do poder público uma política social. Não vai dar tempo de eu me estender no tema, mas esse ano, a campanha da Fraternidade, ela traz um tema específico falando sobre políticas públicas. E na semana que vem eu vou trazer para que nós possamos discutir, para que a gente tenha políticas públicas de fato que tragam benefício. Eu gosto sempre de usar uma palavra que ela é mais do que o eficaz e mais do que o eficiente. Quando você junta os dois, não é o eficaz, que você acerta o alvo, o eficiente, que você percorre o caminho, você cria um projeto excelente. Então, meu desejo de todo o coração, vou continuar aqui fiscalizando, para que o dinheiro público seja bem utilizado, e que a nossa cidade tenha projetos de excelência, onde o jovem, de fato, tenha uma oportunidade. Por essa noite é só, desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus.